Olá pessoal, iniciando mais um podcast BR Trade 7, o melhor podcast que você já viu na sua vida. O podcast do mercado financeiro. Hoje com a participação de Rogério Alves, um dos melhores trades que o Brasil tem. Você vai conhecer um pouco da história dele e um pouco do desenvolvimento dele, né? Primeiro temos que entender o que é trade, entender que mercado financeiro é esse mercado que tantas pessoas falam, né? Uns conhecem o mercado, outros não. Hoje é a grande oportunidade de você conhecer. Boa noite, Rogério. Vamos entender um pouco desse mercado. Primeiro, o que é trade? Primeira pergunta. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente. O que se entende de trader é o profissional do mercado de criptomoedas ou de Forex ou da B3. Independentemente, o trader é aquele cara que compra e vende ações ou ativos, seja lá qual for o mercado que ele está trabalhando. Esse é o trader. É aquele cara que compra e vende e não tem segredo. Para você ser trader, você precisa ter uma noção do mercado, saber aonde esse gráfico vai chegar. Se você tiver a noção que ele vai descer, você compra quando ele está em baixa, quando ele sobe, você vende. Isso é ser trader. É quando você tem uma noção de compra e uma noção de venda. Esse é o trader. Isso aí. Agradecer aí, né, os traders que estão entrando aí, né, Rodrigão aí. Tá aí ao vivo aí na live aí também, né? Então vamos lá. A questão do o que é Bitcoin, né, em médias palavras. O que é o Bitcoin? Bitcoin, vamos lá, vamos entender o que é Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda, uma moeda descentralizada, criptomoeda. E para que serve o Bitcoin? Como foi criado, quando foi criado, por quem foi criado? Essa é a pergunta que a gente deve responder. Muita gente, quando ouve falar em Bitcoin, pelo menos há um tempo atrás, ligava muito a pirâmide financeira, a algum golpe, e eu comecei a desmistificar isso quando eu comecei a buscar informações, quando eu comecei a estudar esse ativo, essa criptomoeda. Só que não era normal você ter esse conhecimento de Bitcoin no Brasil, principalmente aqui em Natal, há uns 10 anos atrás. Então o que é que eu fiz? Eu sabia que existia essa criptomoeda, eu sabia que existia esse ativo, então eu resolvi estudar, ir mais a fundo e consequentemente estudar gráficos. Como não tinha, como eu falei, eu tive que fazer um curso de Forex, um curso de pares de moeda com um trader bem conceituado aqui no Brasil. Fui para o hotel e foram 3 noites de imersão para estudar esse mercado, para estudar os gráficos. Para quê? Para que eu pudesse trazer esse estudo, esse conhecimento para dentro do mercado de criptomoedas. Então, Bitcoin é uma criptomoeda que foi desenvolvida, criada em 2008, mais necessariamente em 2008. Por quê? Pelo fato de ela existir devido a grandes bolhas imobiliárias, por exemplo, que teve em 2008 nos Estados Unidos, e essa bolha estourou. O que aconteceu? Todo mundo que tinha investimentos de imóveis nesses bancos quebraram. Porque no que os bancos quebraram, as pessoas, todos os seus bens estavam acoplados, estavam investidos nesses bancos, e essas pessoas vieram a quebrar. Essas famílias vieram à falência total. Muitos tiraram a própria vida por causa disso. Olhando para essa situação, alguém de codinome Satoshi Nakamoto, não se sabe se esse Satoshi Nakamoto é um homem, se é uma mulher, se é uma instituição, se é um grupo, se essa pessoa ainda vive, se já morreu, não se sabe, ninguém sabe. Só que ele criou
o Bitcoin justamente para que as pessoas não ficassem mais presas a instituições bancárias, a sistema governamental e tivesse sua própria independência, tivesse seus próprios investimentos, que fosse o seu próprio banco. Eles mesmos quem poderiam administrar. Dessa forma, eles não poderiam, eles estariam livres de perder seu capital todo devido a esses grandes quebra de bancos, né? E mais necessariamente, apesar dele ter sido criado em 2008, só em 2009 foi criado o seu primeiro bloco. Que bloco é esse? Esse bloco é o que se chama, que o Bitcoin, por ele ser uma criptomoeda, ele é criado em cadeias de bloco, o que a gente chama de blockchain, tá? Então foi criado o primeiro bloco em 2009. Só que a sua primeira venda, a sua primeira transação externa só veio a acontecer em 2010, quando o americano fez uma compra de 2 pizzas gigantes por, na época, 10 mil bitcoins. Ele pagou 10 mil bitcoins em 2 pizzas gigantes. Tá? Ele encontrou um jovem de 18 anos, mais necessariamente, ele tinha 18 anos, e esse jovem, certamente ele movimentava com criptomoeda, com um Bitcoin, né? Talvez para comprar jogos online. Então ele resolveu aceitar esse pagamento em Bitcoins. O Bitcoin era muito desvalorizado na época. Anteriormente tinha muito em jogos, né? Usava-se para comprar bonequinhos de jogos online, alguma moeda, algum produto, uma arma. Então eles usavam isso aí literalmente só para jogarem. Então ele resolveu aceitar os 10 mil bitcoins e enviou essas 2 pizzas gigantes. Esse dia ficou conhecido mundialmente como Pizza Day, o dia da pizza, mais precisamente dia 22 de maio. E de lá para cá começaram a haver outras transações, compra e venda. Hoje 10 mil bitcoins, se você for multiplicar, usar a sua calculadora aí, dá tanto dinheiro que eu não sei nem dizer aqui. Você teria que multiplicar aí muitas vezes 10 mil bitcoins. Hoje o valor de um bitcoin está aproximadamente 100 mil reais, falando em real, né? 100 mil reais. Então, creio que o rapaz já deveria ter gasto todo os bitcoins na época, porque quando ele recebeu era centavos, custava um bitcoin, centavos. Então, hoje está em 10 mil dólares. Hoje está em 19 mil dólares. 18, 19 mil dólares. Ele trabalhou com 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins ele recebeu. Hoje, 10 bitcoins já seria 190 mil dólares. Aposentadoria já. Imaginem 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins. Né? Só que ele não tinha noção, apesar dele ser um cara que já conhecia um pouco, né? Ele não tinha noção do que essa moeda viria a explodir. Historicamente, ele conseguiu resgatar esses 10 mil bitcoins? Sim, ele usou os bitcoins, usou para jogos, usou para comprar outros aparelhos. Era muito pouco, valia muito pouco mesmo. O Bitcoin era centavos na época. Então, certamente, quando o Bitcoin bateu $1, por exemplo, ele deve ter usado aí. Teve uma valorização tremenda só em bater As pessoas questionam muito a questão da queda, né? Mas a gente for comparar o que era o Bitcoin quando iniciou para hoje, na lógica não há queda. Aí é mais uma questão de visão, né? Visão. Se você tem uma visão curta, certamente você vai pensar assim, só em perda, só em desvalorização. Mas se você tiver uma visão mais ampla, se você pensar mais ao longo prazo, aí você pode ter certeza. Não é um negócio. Por exemplo, em 2012. Em 2012, se você pegasse $1.000 e investisse em Bitcoin e $1.000 investisse na Apple, hoje em 2022,
certamente esses $1.000 que o cara investiu em Bitcoin estaria valendo 8.800 e alguma coisa em dólar. Já na Apple estaria custando 8.800. Teria que ver na calculadora. Mas é uma diferença muito grande. É uma extensão muito grande. Valorização imensa. Comparado com essa visão aí, realmente não tem queda. Comparação. Não tem queda, comparação. porque só houve crescente. Nunca ela diminuiu abaixo do que ela iniciou. Então só há uma crescente. Costumo dizer que Bitcoin, no longo prazo, nunca houve prejuízo, nunca houve perda. Em curto prazo, sim. Pode acontecer como qualquer uma outra empresa. Ela sobe e desce o valor. Ela é uma moeda da qual a volatilidade é muito grande. Isso aí não tem o que se discutir. É muito grande a volatilidade de uma criptomoeda. Só que termos de valorização, no longo prazo, ela não perde para ninguém, para nenhum ativo. É sempre assim, alta. A gente entende que o Bitcoin, as operações que a gente está falando hoje, ela é uma cultura americana, né? O brasileiro está muito bitolado a questão de trabalhar, ter sua carteira assinada e ele está satisfeito, né? Ele não está acostumado a ter esses numerários, né? De correr atrás, de fazer o mercado essa crescente, né? Então, sim, nesse mercado, obviamente, muitos amadores estão, né? Uns entram, perdem dinheiro porque não sabem operar, sim, porque não buscam uma empresa que ela consiga direcionar esse aluno para esse mercado de trade, né? Hoje já existe no Brasil, né, algumas escolas, né? No Rio Grande do Norte não existe, né, nenhuma escola. Nem escola, nem curso, nem nada. Mas as pessoas que são, um exemplo, quantos assalariados não querem sair dessa limitação? Como fazer, né? Que mentalidade ela vem tomar para ela mudar o rumo? É muito difícil, esse mercado Bitcoin, esse mercado financeiro. Que mentalidade essa pessoa tem que ter para realmente mudar de vida nesse mercado que realmente é uma crescente? Aí é uma questão de decisão. Eu não culpo os brasileiros por estarem nessa situação, Leandro. O que é que eu costumo dizer? Nas escolas não existia uma disciplina chamada educação financeira. Nunca existiu, nem fundamental, nem médio, nem nível superior. Não existia. O ensino brasileiro, ele simplesmente está te preparando para você se formar e ser alguém assalariado. E ter uma carteira assinada, que é o que todo mundo almeja. A maioria das pessoas, os pais da gente, os avós, o sonho dele é que os seus filhos se formem, terminem o seu ensino e vá trabalhar em uma empresa. Porque eles não têm noção de empresarial, eles não têm noção do que é investimentos, tampouco investimento em criptoativos, em empresas grandes que você pode ter retornos estrondosos. E eles ficam muito limitados a isso. Então isso aí é uma questão de cultura. Já nos Estados Unidos eles estão muito avançado, mais avançado que nós. Por quê? Porque eles já têm um ensino mais adiantado. Nós não. Obviamente a gente entende que nem todo mundo vai ter essa capacidade de desenvolvimento para operar. Por isso que existe os trades, né? Que faz a sublocação dessas criptomoedas, né? Tanto a trades que ensina como desenvolver, como a trades que faz com que seu dinheiro seja rentável. Sim. Questão de traders, lamentavelmente 90% dos traders eles quebram e a grande maioria deles não volta para o jogo porque ficam frustrados ou perde tudo ou ficam tão decepcionados que não volta mais a operar. Por que motivo? Porque eles não têm conhecimento, simplesmente é falta de conhecimento. Hoje eu costumo dizer para as pessoas que o ativo mais valioso, além do tempo, que é o seu tempo, é o quê? Conhecimento. Essa é a moeda mais valiosa. Se você tem conhecimento, você vai muito mais além. O Brasil ele só é um país de terceiro mundo porque não há esse conhecimento. A cultura não permite.
Porque se os brasileiros tivessem esse conhecimento, essa alma de investidor, de empresário, o Brasil não seria um país de terceiro mundo, seria de primeiro mundo. Você concorda? Com certeza. Porque o nosso país ele é muito rico. O Brasil praticamente alimenta o resto do mundo. E nós somos acostumados simplesmente a trabalhar para esse pessoal. Tá entendendo? E depender de uma carteira de trabalho ou depender de um benefício do governo. Ou seja, ele simplesmente mantém aquelas pessoas ali e eles vão assim até o fim da vida, sem conhecimento, não passa daquilo. Mas hoje você tem a oportunidade de, com esse conhecimento, você ir muito mais além. Qualquer pessoa pode ser um trader, basta ele ter foco no que realmente ele quer, se ele realmente gosta desse mercado, se ele realmente der foco, se ele investir nesse conhecimento, que é algo que ninguém vai tirar dele, é algo que ele vai levar para a vida toda. Conhecimento, ninguém tira de você. Então, se ele está determinado a investir e seguir adiante com um foco, com um objetivo, com um alvo, pode ter certeza, esse cara vai ter sucesso, muito sucesso. Vamos lá, a gente está falando de pessoas que querem, têm um pouco de conhecimento, estudam sobre este mundo trade, certo? Esse mercado financeiro. Mais um exemplo, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência para querer aprender esse mercado, mas eu tenho um valor. Suponhamos que eu tenha 10 mil reais e eu quero investir esse dinheiro, mas eu não sei investir. Como é que eu faço? Existem hoje empresas que recebem essa quantia, que recebem esse capital e ele faz o quê? Uma sublocação de criptomoedas. Tá? Diferentemente de você investir em qualquer empresa, que a maioria delas costumam ser pirâmide financeira, né? Que a gente deve bater nessa tecla aí e entender que esse mercado, apesar dele ser muito rico, dele ser muito gigante, mas também o número de golpistas nesse mercado só cresce. Então o que está acontecendo? As pessoas, por não terem o conhecimento, acredita nos caras que chegam no YouTube fazendo propaganda, dizendo que você vai ficar rico da noite pro dia, você fica cego com aquilo e investe o que você tem. Coloca tudo lá. Ou o cara pega teu capital, pega teu dinheiro e vai embora, dando o golpe, ou esse cara não é um profissional realmente, pega teu dinheiro, vai operar e quebra. Ele não vai te devolver o dinheiro. Por isso que você tem que saber onde está pisando, por isso que você tem que saber onde você está colocando o seu dinheiro. Qual conselho você daria às pessoas que primeiramente estudar. querem investir? Primeiramente estudar. Nem que ele não queira ser um trader, mas ele precisa estudar. Ele precisa investir primeiramente no conhecimento, nem que seja esse conhecimento, o que é essa moeda, o que é essa criptomoeda, quanto custa, o que é que ele deve saber para entrar, por onde entrar, aonde comprar, acompanhar o cara que está trabalhando para ele, certo? Saber qual a rentabilidade dessa sublocação, desses ativos que já existe, já disponibilizam nas corretoras, eles oferecem isso, entendeu? Então, o primeiro passo é estudar. Não necessariamente você precisa ficar 4, 5 anos como numa faculdade para você ser formado em alguma coisa, para você saber começar a ganhar dinheiro. Não, isso vai depender da sua força de vontade. Você precisa dar o primeiro passo, que é o quê? Investir em conhecimento. Procurar pessoas de confiança. Curso. A gente ministrou agora há pouco o curso Decola Trader. Até então eu não conheço nenhum outro curso de criptomoedas no Nordeste, nem no Rio Grande do Norte, nem no Nordeste. Pode haver, pode ter. Lógico. Mas eu não No Rio Grande do Norte não há. Não. Então a gente lançou o primeiro curso básico de trader e o Decola Trader, né? Do básico ao mais avançado. E a gente já está planejando no início de 2023 um curso mais avançado, né? Uhum. Principalmente para aqueles que fizeram o primeiro, esse curso ele já é mais avançado.
Aí a questão as pessoas fazem um curso, por exemplo, e ela precisa da mentoria. Como é que a escola vê isso? A escola acompanha, ela também fornece a mentoria, tá? Para aquelas pessoas que já fazem o trader, para as pessoas que já operam, para as pessoas que simplesmente só investem, mas que eles precisam ter um mentor. Precisam. Se você for entrar nesse mercado sem nenhum mentor, sem nenhum acompanhamento, certamente você vai perder dinheiro. É assim, é uma coisa muito importante a gente entender que as pessoas estão em extrema dificuldades, reclamando do mercado, reclamando do comércio, em geral. Sim. Não o mercado de Bitcoin, o mercado de criptoativos, o mercado de criptomoedas, né? Sim. É um mercado trilionário, né? Gira trilhões diariamente. Então é um mercado extremamente satisfeito financeiramente. Lucrativo. Né? Lucrativo. Então as pessoas hoje elas estão desesperadas. Sim. Elas estão investindo seu tempo, investindo sua energia em coisas sem utilidade. Coisas fúteis. Né? E as pessoas às vezes não param para perceber que a oportunidade está na frente delas. Né? Hoje a rede social ela ajudou muito as pessoas. Imagina aí, você puxar um conhecimento da cultura americana para o Brasil, né? As pessoas bitoladas, infelizmente, a esse estudo de escola, faculdade, trabalho e satisfação. Certo. Não para por aí. E quando as pessoas param para entender que é um mercado muito lucrativo, do qual qualquer pessoa tem a capacidade de desenvolvimento financeiro, de crescimento financeiro, de poder oferecer uma vida melhor à sua família, né? A gente não está falando nada de mirabolante aqui. Estamos falando algo que é real. Sim. Né? Por isso que as pessoas elas têm um poder de mudar suas vidas. Sim. Ela basta querer. Né? E por isso que a gente decidiu falar sobre esse mercado tão lucrativo e tão, muitas vezes, obscuro. As pessoas guardam um grande segredo que seria o desenvolvimento. Por que não ajudar? Por que não mudar? Por que não fazer eu crescer e contribuir? Né? Essas pessoas estão... se a gente sai, se a gente vai numa barbearia ou vai numa loja, não interessa. Aonde quer que a gente vá, as pessoas estão questionando e reclamando do comércio. Mas eu não conheço uma pessoa que reclama do mercado financeiro, que seja Bitcoin, que seja qualquer outro mercado. Obviamente, a gente está falando especificamente desse mercado, que eu acredito que é um dos melhores, que é o mercado para operar as criptomoedas. Então, como é que eu posso tirar de mim esse medo para desenvolver e entrar nesse mercado? Independente que eu vá ser aluno, independente que eu busque a mentoria, ou que eu procure ou busque uma pessoa que transforme o meu dinheiro em benefícios. Primeiro ponto. Hoje, se eu lhe perguntasse qual um livro para me ler, ou que filme eu venho assistir, né, para que as pessoas possam aguçar a vontade e o entendimento. Boa pergunta. Primeiro a gente precisa desmistificar algo sobre esse mercado trilionário, né? Vamos lá. As pessoas chegam nas suas redes sociais, nas redes sociais dele e falam: esse mercado entra trilhões por dia. Vamos entender. Não é que está entrando trilhões no mercado todo dia. Movimentação. É que está girando trilhões por dia. Porque como o Warren Buffett mesmo falou, simplesmente o dinheiro passa de mão para mão. De instituição para instituição. De trader para trader. Uhum. Entendeu? Não é que entra trilhões por dia. Mas que gira. Não estou dizendo que não entra. Entra muito. Entra e sai. Só que ali está girando trilhões realmente por dia. E o que torna esse mercado mais volátil é a facilidade de todo mundo poder estar comprando e vendendo esses ativos, poder estar tendo a sua lucratividade. Então, o que eu aconselho é o seguinte: você precisa saber, primeiro, como entrar, como comprar, onde se cadastrar, a partir de quanto você pode fazer isso, quem pode te ajudar a fazer isso, tá? E
e entender que o trader, também desmistificando que o trader não são só aqueles milionários. Para você ser um investidor desse mercado, você não precisa ter tanto dinheiro. Com pouco dinheiro você consegue estar comprando e vendendo ativos no mercado. Infelizmente, nós não nos ensinaram isso no passado. Como eu te falei, eu tive que buscar informações. Eu tive que arriscar e ir mais além. Então, para você ser trader hoje, você precisa ter o conhecimento, é claro. Repito, não precisa você passar 3, 4, 5 anos dentro de uma faculdade. Não é necessário. Não é necessário. Hoje o cara com 17, 18 anos de idade, ele já está fazendo fortuna. Vitalik é o jovem, é o bilionário mais jovem da história. Vitalik é o criador da criptomoeda chamada Ethereum. A segunda maior criptomoeda, criado por um jovem, um garoto, né? Eu acho que quando ele criou a Ethereum, ele ainda era de menor. Vitalik é um russo. E o Bitcoin é uma moeda revolucionária. Se você falar de Bitcoin em poucas palavras, é o que se chama de revolução financeira. É o que está acontecendo. Em tão pouco tempo, o mercado de criptoativos já dominou. Hoje você não depende mais de banco, você não depende mais de governos, você só precisa ter conhecimento para depender de você mesmo. Bem importante você falou agora, né? Você lembra que quando vou falar do Bitcoin, certo, ele surgiu, havia uma crítica muito grande da rede bancária em relação a essa moeda. Sim. Que não servia, que não tinha credibilidade. Aí hoje você olha que basicamente todos os bancos, elas operam a moeda. Interessante, sim, né, essa mudança? Sim. Vamos lá. Os mesmos bancos que criticavam, que queimavam, que dizia que Bitcoin era uma bolha, que dizia que Bitcoin era um golpe, que era uma pirâmide, esses mesmos caras que falaram isso no passado, é quem estão trabalhando com elas hoje. Por quê? Porque ou eles faziam isso, ou eles perderiam quase todos os clientes. Então eles viram que os clientes estavam saindo, estavam tirando cada vez mais os investimentos dos bancos, da poupança, e começar a investir nesse novo mercado. Isso se chama visão de marketing. Ou os bancos aderiam, ou quebravam. Porque ele não tem como movimentar sem cliente. Só que ele sabia da proporção que o Bitcoin tomaria. Então o que acontece? Eles colocaram isso na cabeça das pessoas, que não era bolha, que era golpe, que era uma furada. Mas esses caras mesmo hoje são os que estão comprando, sendo detentores de Bitcoin. Inclusive, eles já estão negociando, eles já estão vendendo, esses bancos já estão vendendo Bitcoin. Então, se hoje você chegar no Itaú da vida, no Bradesco, você consegue comprar Bitcoin por lá. Nubank, entendeu? Por quê? Porque ele sabe que a criptomoeda, ela é limitada. O Bitcoin é limitado. O Bitcoin, ele foi criado para atingir um valor X, uma quantidade X, que seria o quê? 21 milhões de Bitcoin. Hoje já temos minerado mais de 19 milhões. Ou seja, faltam poucos. No futuro, quando acabar a mineração de Bitcoin, quando eles chegarem aos 21 milhões de Bitcoin, quem tiver Bitcoin para negociar é quem vai ter o poder. Então, se você quiser ter esse ativo, você vai ter que comprar quem? Os bancos, que são eles que estão acumulando. Todas as vezes que o Bitcoin cai, esses bancos eles estão comprando. Entendeu, Leandro? Então, não se prenda a isso. Quem quiser acumular esse ativo, ele pode fazer com pouco dinheiro. Não é que um Bitcoin custe 100 mil
que você só compra se você tiver 100 mil no banco ou na carteira. Existem frações de bitcoins, que se chama satoshis, o que vem depois da vírgula. Muito importante aí, se a gente for perceber, as pessoas às vezes, por falta de cultura, não percebem a intensidade que o Bitcoin dá em poder. Se a gente for falar um pouquinho da guerra da Ucrânia, a gente vai entender duas bases. Da questão da criptomoeda e da questão do poder do ouro. Né? Você lembra que na guerra da Ucrânia, vindo através da Rússia, a Ucrânia recebeu muitas doações em bitcoins. Porque o poder está sobre quem? Sobre a Rússia. Através de Bitcoin. Né? Vamos lá. Há um tempo atrás, antes da guerra, nós que movimentamos criptomoedas, tem como saber para onde está indo, tem como saber para aonde está sendo transacionado. Se uma grande baleia, que a gente chama de grande baleia, comprar uma grande quantidade de Bitcoin, se chama de baleia, ou uma grande instituição, aqueles que compram em volume, então tem como os traders saberem. Então, quando isso aconteceu, quando a Rússia começou a comprar Bitcoin, eram dois ativos que eles estavam comprando em massa: ouro e Bitcoin. Na nossa cabeça, ele estava se precavendo para uma futura crise mundial. Era isso que nós vimos. Os caras estão estocando Bitcoin e ouro para uma crise mundial que acontecerá. Mas não passava pela nossa cabeça que seria uma guerra. Então, quando surgiu a guerra, já está fazendo um ano, já está próximo de fazer um ano que começou. Quando estourou essa guerra causada pela Rússia, então começaram as sanções. Começaram as sanções com a Rússia. Então, essas sanções impediam dela transacionar entre os bancos. Então, ela ficou bloqueada. Ou seja, a tentativa de cercar para que ela desistisse da guerra, por não ter como ele transacionar esse capital. Só então foi que a gente entendeu que o intuito dessa estocagem de ouro e Bitcoin era justamente para, quando chegasse esse momento, ele já tinha a intenção de iniciar essa guerra, era justamente quando isso acontecesse, eles pudessem transacionar, negociar com Bitcoins. Entendeu aí? É por isso que a Rússia, a Ucrânia usa tanto esse ativo. A Ucrânia nem tanto, que ele está livre para negociar com outros países, mas a Rússia não está. E pelo fato dele não poder, então o que é que eles usam? Bitcoin. Pra você ver, né? O custo de uma guerra é muito alto. Sim. Então, assim, o que ele criou de investimentos para manter essa guerra é absurdo. Né? Então você vê o poder que é usado Bitcoin para o bem, sim, mas para o mal também. Né? Então a gente estava falando anteriormente sobre as pessoas que estão limitadas às suas finanças. Né? E hoje esse mercado financeiro, essas operações que é feita ou através do trade, ou através dele sendo um aluno, ou através deles sublocando criptomoedas, é um mercado rentável, que tudo que é bom surge pessoas maus, pessoas sem caráter, pessoas sem credibilidade, que olham algo lucrativo como vantagens. Né? Mas como você bem falou, quando as pessoas estudam um pouco, tentam entender que o mercado é bom. Se não fosse bom, não tinha essas pessoas de mau caráter que entraria nesse mercado para tentar enganar, vamos dizer assim. Então, como eu sem nenhum conhecimento, eu começo a querer entrar nesse mercado? Qual o conselho que você dá a essa pessoa que ela quer mudar de vida, ela decidiu mudar de vida e precisa entender esse mercado tão lucrativo? Leandro, eu costumo dizer, eu falo para meus alunos, eu falo para todos,
que está entrando nesse mercado, eu costumo dizer que o mundo é de quem investe. Já ouviu falar isso, né? Sim. O mundo é de quem investe. Aí as pessoas dizem, eu não tenho dinheiro para investir. Então isso já está bitolado na mente dele. Né? São crenças limitantes. Para você começar a investir, não necessariamente você tem que começar com 10 mil reais, 50 mil reais. Você pode começar com 50 reais, 10, 50, 100. A partir de 10 dólares. A partir de 10 dólares nas corretoras você já pode investir. Você pode estar fazendo esse investimento semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Mas você pode estar investindo. Porque no passar do tempo, você colocando de 50 dólares, 100 dólares, daqui a 5 anos, quanto você não vai ter em criptomoeda? Sem falar do fato da valorização enorme que vai ter. Porque vai ter. E as pessoas não entendem isso aí. A questão de investimento e a questão de compra. Compra e guardar esse ativo. Explique as duas formas que é totalmente diferente. Uma é você operar, a outra é você guardar. Para você guardar, a gente chama de holder. Holder é aquele cara que compra e deixa. É como se ele estivesse fazendo uma poupança forçada. Então esse é o holder. Não necessariamente ele tem que ser trader para ser um holder. Uhum. Ele pode muito bem criar uma carteira. Comprar na baixa. Independentemente dela estar na baixa ou na alta, ele pode começar a comprar pouco a pouco e colocar nessa carteira. Uhum. Tá? Lembrando que carteira digital, carteira de bitcoins, carteira de criptomoedas não é a mesma coisa de corretora. A corretora você usa para comprar e vender, para analisar, para fazer análise gráfica, mas a carteira é algo particular seu. Você é seu próprio banco. Você quem administra a sua carteira. Entendeu? Então, não confunda corretora com carteira. Corretora você simplesmente usa para estar comprando e vendendo. Uhum. Você ali naquela corretora, você está negociando com o mundo todo. Tá entendendo? Você pode estar comprando aqui e numa hora oportuna que ela subir, aquele ativo, você vendeu. Então você já pode pegar aquele lucro e colocar no bolso. Ou transferir para sua carteira. A carteira é algo particular seu. Corretora não. Corretora é um ambiente onde você está negociando com todo mundo. Entendeu? Apesar de ter as suas senhas de segurança e tudo mais. Hoje, um exemplo. Eu pego uma carteira aí de Bitcoin. 0,0.1. Que a pessoa só acha que tem que a compra se for um Bitcoin, como você falou. Sim. Compra a questão das frações, né, em Bitcoin. Hoje, um exemplo. Você acha que uma pessoa que tem 0,01 de fração de Bitcoin, daqui a alguns anos, essa pessoa hoje vai investir, sei lá, R$1.100 no Vamos lá. 0,01 Bitcoin hoje está custando uma média de R$1.000. Certo. Essa faixa. 1.000, 1.010, 1.050. É bem por aí. 0,01. A probabilidade de quem tem essa quantia na carteira hoje, a probabilidade de daqui a 5 anos ele ser milionário é grande. Aí você pode estar pensando, é loucura. Não tem como eu colocar R$1.000 aqui agora e daqui a 5 anos ficar milionário? Há a probabilidade. Por quê? Pelo fato do ativo ser tão limitado. Não vai ter Bitcoin para todo mundo. Entendeu? Então você quer dizer que a probabilidade de quem tem quando hoje encerrar a mineração, aí o Bitcoin vai no percurso ela já vai subindo. Se você for ver o gráfico de Bitcoin no passar do tempo, principalmente no longo prazo, ela é parabólica. Ela é sempre de alta. No médio e curto ela sobe e desce. Mas no médio e longo ela é sempre subindo. E a probabilidade é continuar subindo. Pelo fato dela ser limitada. Entendeu, Leandro? Então, é por isso que eu falo. O mundo é de quem investe. Então, se você começar a investir agora,
ou quem já começou a investir lá atrás, pode ter certeza, lá na frente ele terá o poder. Então hoje, as pessoas que não conhecem esse mercado como aluno, busca mentoria ou busca sublocar a seus investimentos. De que forma essa pessoa pode, por exemplo, finalizou aqui, ela quer falar com você via direct, né? Qual é seu Instagram para as pessoas conversar com você, contato, como é que ela consegue achar Rogério Alves? Hoje vocês vão encontrar o meu Instagram no canal de YouTube ou no Instagram de Leandro, né? Rogério Alves Trader. Rogério Alves Trader, tudo junto. Lá você vai conseguir algumas informações e se você também me procurar lá no direct, eu vou responder com todo prazer. Aí você me pergunta, mas por que essa determinação de hoje você abrir essa escola de trader, para levar conhecimento, muitas vezes gratuito, porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Não havia conhecimento, então eu passei por muitos golpes. Perdi muito dinheiro, ganhei. Só que eu perdi muito dinheiro e vi muita gente perder dinheiro. E ainda vejo, por falta de quê? De informação. Então eu creio que se você leva a informação para as pessoas, se você leva isso, o conhecimento para as pessoas, o dinheiro é consequência. Então, se você tiver o dinheiro como prioridade nesse negócio, você nunca vai dar certo. Mas se você tiver a intenção de levar conhecimento para as pessoas, o dinheiro vai vir consequentemente. Entendeu? Mas você precisa ter uma missão. Então as pessoas que já sofreram muito nesse mercado, elas querem mudança. Elas buscam mudança. Infelizmente não estava no lugar certo e nem buscou a pessoa certa. Por isso que deu errado, né? Muita vantagem em um mercado tão lucrativo vem realmente para enganar. Um exemplo. Hoje eu vejo que as empresas ela conseguem, um exemplo, uma sublocação de um numerário, sei lá, 10 mil reais. Uma empresa correta, ela consegue dar uma rentabilidade de 5%. Sim. Tranquilamente. Ela consegue passar isso. Só que as empresas elas oferecem muito. Aí é onde as pessoas têm que desconfiar. Vamos lá. O que eu mais vejo hoje na internet, no YouTube, são pessoas postando foto em uma Ferrari, em uma Porsche, em um iate, helicóptero. São pessoas que só mostram seus resultados positivos. Eles nunca mostram suas perdas, sempre estão mostrando os seus ganhos. Essas pessoas que vocês veem postando grandes lucros, grandes ganhos exorbitantes, mostrando casas gigantescas, desconfie deles. Tem empresas que dizem que só acerta. Ninguém nesse mercado só acerta. Ninguém. Você pode ser bom como for, mas você tem perdas também. Não são só ganhos. O cara que está te oferecendo esse produto e ele está sempre te oferecendo só vantagens, dizendo que não há desvantagens, então é desse cara que você deve correr. Você deve procurar pessoas, selecionar pessoas que realmente te levem o conhecimento e que seja transparente. Não existe essa empresa ou esse youtuber ou esse trader que só tenha ganhos exorbitantes. Existem perdas também. Nada é 100%. Principalmente nesse mercado tão volátil. Renda variável já está dizendo tudo. É volatilidade. Entendeu, Leandro? Mas você acha que realmente é possível uma empresa com credibilidade ela oferecer 5% a esse cliente? Sim, é possível. É possível. Porque ela já está vendo a baixa e a alta. Sim. Existe a experiência que o cara tem no mercado e ele já conseguiu estabelecer ali um certo nível de ganhos. Então existe uma trava que impede dele perder tudo. Entendeu? Existem formas de você travar ali,
limitar suas perdas. Tá entendendo? Existem essas formas, existem essas ferramentas. Então você limita suas perdas. Então esse cara ele vai ter mais ganhos do que perdas. Isso aí não se discute. Agora dizer que é só ganhos, geralmente quem mostra só ganhos são aqueles caras que estão ostentando, tá? Mostrando e muitas vezes ostentando com o seu dinheiro. Porque as pessoas ficam cegas. Todo mundo quer dinheiro, como você mesmo falou. Todo mundo quer mudar de vida logo da noite pro dia. E vai e joga tudo que tem, no interesse de receber logo. Não existe isso. As pessoas, elas não observam, muitas vezes, a banca, né? Quanto tem naquela banca para operar. Tem gente que faz 500, 1.000, 2.000 e muito mais por dia operando. Só que para fazer uma operação que ela seja 3%, tem pessoas que é fora da reta, faz 30%, 50%, 80%. Cada trade ele trabalha de uma forma. Ele trabalha com seu grau de segurança. Sim. Né? Mas hoje, a gente falando de 3%, por exemplo, um banco ele paga 0,6%. Sim. Isso mensal, numa rentabilidade de poupança, por exemplo. Sim. Hoje as operações elas ultrapassam, né? Por isso que os bancos, muitas vezes, a gente sabe que o banco ele opera com o nosso dinheiro. Né? Existem os horários que o banco está operando com o nosso dinheiro. E as pessoas são muito maléficas, né? Quando alguém, o ser humano em si, ele investe, ele acredita em você, cara a cara aqui, está confiando, a gente está conversando, eu estou depositando o meu dinheiro naquilo, e as pessoas são tão maléficas que tem o mau caratismo, né? De se aproveitar da sua bondade, da sua fraqueza. Da bondade, porque as pessoas que vão ali, ela quer uma mudança de vida. Sim, claro. Independente de que ela seja uma pessoa que quer sair do vínculo da pobreza, ou seja de classe média, ou seja rico, não interessa. Sim. A pessoa acreditou no seu potencial, acreditou na sua empresa. E as pessoas que é um bom trade, ela consegue dar esse retorno para esse cliente, né? E infelizmente essas más pessoas queimam um mercado tão lucrativo. Vamos lá. Diante de uma propaganda que o cara está fazendo ali, esse cara que está desesperado, ele pegou as suas últimas economias e apostou nesse cara. Esse cara de má índole. Então ele vai dizer, olha, que é a minha última chance. Então, já que você disse que ganha isso tudo, então eu estou colocando nas suas mãos e eu quero retorno e vou ficar rico. Aí o cara recebe de má fé. Esse cara não está nem aí com a sua situação. Você vai quebrar, se você vai falir, se você vai se desesperar e tirar a própria vida. Ele não quer saber disso. Ele quer saber de pegar o dinheiro, fechar a mala e ir embora. Entendeu? Tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter paciência. Não é da noite pro dia. Questão de percentual, de operar, percentual, realmente eu não vejo um banco que pague 1% ou mais. Né? A gente já conhece a história. É bem simples. Ele pega R$1 milhão teu, te paga 0,6 ou 0,7 e com esse milhão que ele te pegou teu, ele empresta. Ele rateia e empresta a muitos, cobrando um percentual bem maior. É isso? Não é assim que funciona os bancos? É assim que funciona. Entendeu? Então, a questão de um trader pode fazer 1%, ou ele pode fazer 100%, ele pode fazer 60%. Sim, tem condições de fazer. Só que o cara que fez em uma operação, o cara conseguiu tirar ali R$1.000, digamos que ele fez 10% ali e tirou R$1.000. Só que 10%, para você fazer R$1.000 ali, é 10% de quê? Em cima de quanto? De 10 mil? O cara fez uma operação ali em cima de R$10.000, certamente o lucro vai ser alto. Lógico. É diferente de você que chegou, colocou R$1.000.
Você não, o máximo que você vai fazer ali, 10% de R$ 1.000 é o quê? 100? R$100. Então você entende aí? É 10% em cima de quanto? De 1.000, de 100.000, de 1 milhão? Vai depender de quanto você está Aí operando você a sua banca. coloca a base mínima. Aquele que arrisca seu salário mínimo para fazer seu próprio investimento, se tornando um trader. Se a gente for comparar, ele ganhar R$100 dia, um exemplo, ele está tendo um faturamento quase 3 vezes o seu salário. Então, isso faz ele entender e precisa apostar. Só cresce quem acredita. Só Sim. cresce quem aposta no melhor. Né? Sim. Tudo que a gente gasta energia em prol de melhorias Tem retorno. na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual, ele vai ter retorno. Toda ação tem uma reação. Isso não tem dúvidas. Toda ação tem uma reação. Então, aí eu lhe pergunto, o que a BR Trade 7 veio com diferencial no mercado? Ensinamento. Conhecimento. O que é a BR Trade 7? A BR Trader ela é uma escola de trader, certo? Da qual ela tem a mentoria. Ela vai mentorar. Ela tem o curso. Ela já tem o curso pronto já. E tem a questão de investimento, sim. Hoje, dentro das corretoras, existe algo chamado stake, onde você tem a opção de estar alocando seus ativos ali. Stake. Você coloca uma quantia e a corretora vai locar, vai emprestar teu capital e ela vai te retornar um percentual. Esse percentual não tem como ser um percentual X fechado. Por quê? Porque o mercado ela é volátil. Então sim, tem como você a BR Trader 7, ele vai mostrar como fazer isso também. Aí, então a gente tem na BR Trade 7, a gente tem a oportunidade de se tornar um trader como aluno, a oportunidade de quem já é trader, que é uma mentoria, Sim. ele tem a possibilidade, e aquelas pessoas que não querem ser trader, não tem tempo para estudar, tem um conhecimento, mas ela quer fazer a sublocação. Não é uma linguagem, as criptomoedas, criptoativos, ele não é um investimento, é uma sublocação. Sim, sim. Do qual você, por exemplo, para investir numa casa, Certo. você investe R$100.000 para ter um aluguel de R$1.000. Sim. Aí está a diferença na lucratividade do mundo dos criptoativos. Uma pessoa que investe R$100.000, ela vai ter 5%, vai ter R$5.000. Que casa é essa de 100 mil que você vai ter um aluguel de R$5.000? Vamos lá. Essa é a diferença. Eu aprendi com Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele disse que não tem, se ele tiver R$100.000, um exemplo, para comprar uma casa, ele prefere morar de aluguel e pegar os R$100.000 e investir e fazer com que esses R$100.000 trabalhe para ele. Porque eu falo R$100.000, mas para ele lá é 500 mil, 1 milhão, por exemplo. Sim. Que a gente sabe que para comprar uma casa lá de 1 milhão é fácil para eles. Então, ao invés de ele pagar 1 milhão nessa casa, por exemplo, nessa mansão, ele simplesmente pega esse 1 milhão, coloca para trabalhar, e esse 1 milhão vai girar e vai trazer uma rentabilidade para ele considerável, suficiente para pagar um aluguel em uma mansão e sobrar muito dinheiro. Robert Kiyosaki ensina isso. Então ele sabe que se o dinheiro todo que ele tiver é 1 milhão, se ele colocar naquele bem, ele sabe muito bem que aquele bem ali é um bem passivo. É um bem que ao invés de você ganhar, ele vai gastar. Né? A não ser que o aluguel, ele compre alugar e o aluguel seja muito alto. Mesmo assim, ele, com seu conhecimento que ele adquiriu, ele prefere pegar esse 1 milhão e colocar esse dinheiro para trabalhar para ele e fazer muito mais com isso. Então,
as considerações finais, né? A gente agradece as pessoas que nos assistiu, né? É um encontro semanal, né? Do podcast BR Trade Set. É um encontro semanal. E as pessoas que buscam esse conhecimento, esse mercado de trade, as dúvidas, né, sobre esse mercado, Rogério Alves está totalmente à disposição para explicar como funciona, né? Não paga para tirar dúvida, né? Não. Então, fica à vontade. Vocês que estão com dúvidas, querem entrar no mercado, mas tem medo, aqui é a pessoa certa para lhe explicar como funciona o passo a passo e entender, né, esse mercado tão lucrativo e como você realmente pode mudar de vida. Então esse é o mercado que veio para mudar a sua vida. Qual é as considerações finais que possa passar para as pessoas? Em poucas palavras, não importa se você está investindo em criptomoedas ou em alguma grande empresa, por exemplo, da S&P 500, analisa bem, né? Faça as contas, vê a probabilidade de alcance para poder você fazer. Eu citei aqui mais cedo a diferença de quem investiu $1.000 na Apple em 2012 e quem investiu $1.000 no Bitcoin em 2012. Multiplicou muitas mil vezes mais o Bitcoin. Em 2022, aqueles 1.000 da Apple está valendo 8.000 e o Bitcoin é 8 milhões. Entendeu, Leandro? Existe uma disparidade muito grande. Então, o que eu aconselho vocês, estudem, tirem suas dúvidas. Nós estamos lá para tirar todas as dúvidas, não paga nada, como o Leandro mesmo falou. E o que eu sempre digo, o mundo é de quem investe. Não importa se você investe pouco ou muito, mas sempre coloca lá aquele capital. Outra coisa que eu digo aqui, nunca deixe seu trabalho tradicional para ser trader. Enquanto você não tiver uma base financeira bem estruturada, enquanto você não estiver conseguido já se estabelecer nesse mercado volátil de criptomoeda, esse mercado de trader, eu não aconselho você deixar o seu trabalho para fazer isso. Até um dia em que os seus ganhos no trader ultrapassar com folga o que você ganha ali, então, quando isso acontecer, é hora de você focar só aqui. Dispensar aquilo que está tirando teu tempo. Você está gastando muito tempo com aquilo que te dando pouco retorno. Então você vai passar a dar um foco em algo que vai te dar um retorno maior. Mas no início nunca façam isso. E nunca coloque o dinheiro que você precisa para pagar suas contas do dia a dia dentro de um negócio desse. Porque tudo pode acontecer. Renda variável é volatilidade. Tanto pode ir para cima como pode descer. Então, mais uma vez, eu agradeço a todo o pessoal que assistiu o podcast BR Trade Set. Esse conhecimento ele vale muito mais do que dinheiro, porque conhecimento é algo que ninguém tira de nós, né? Crescer aprendendo algo que pode mudar nossas vidas é o que é mais rentável hoje. A mudança, a transformação é o que todos buscam, né? Todos têm sede nessa busca de transformação. Então, se você quer transformar sua vida, assista na próxima semana mais comentários sobre este mundo, né? A gente vai trazer o que passou na semana sobre esse mercado de Bitcoin, sobre as operações, os resultados, né? E como chegar a ser um trader ou trabalhar com a sublocação de criptoativos. Então não esqueça esse nome. BR Trade Set veio para transformar a sua vida. Até a próxima semana. Boa noite a todos, até a próxima. Fique com Deus.